Testamento, antes de Mateus. Bem, nós vamos meditar. O tema da mensagem é privilégio de servir a Deus. Bem, o privilégio de servir ao Senhor. Capítulo 3 do livro de Malaquias, a partir do verso 16, vou ler para não perdermos tempo. Todos já acharam? Amém. Sara ali. Verso 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Diga, foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Diga, haverá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, graças te rendemos por tua santa palavra, meu Senhor, pois ela é a luz que ilumina o nosso caminho e é o nosso alimento espiritual. Senhor, se revela para a tua igreja através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e às nossas vidas, e que possamos atender a tua voz, Senhor, nesta noite. Que o Senhor nos cubra com teu sangue carmesim, nos abençoe, derrame da tua graça e da tua unção sobre nossas vidas, que todos possam ser abençoados através da tua santa palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Hoje é a noite em que os cristãos celebram a Páscoa, né? A Páscoa, no nosso calendário cristão, é comemorado 40 dias após o Carnaval. O período do Carnaval é comemorado a Páscoa. E a Páscoa significa, em síntese, libertação. Porque foi o dia em que o povo judaico, a princípio, foi liberto do cativeiro de 400 anos de opressão do Egito. Moisés foi lá e libertou o povo. Arrancou o povo com a mão poderosa e com o braço forte. Deus tirou, resgatou o povo do Egito. Hoje poderíamos estar falando sobre isso, preparar um sermão muito lindo, muito belo a respeito de Páscoa, né? E hoje celebramos a ressurreição de Cristo. Mas eu quero falar especificamente sobre servir a Deus. Fomos libertos do pecado, libertos com a mão poderosa de Jesus. O Senhor nos libertou. Aleluia, Jesus. Mas muito mais que ser liberto, é o dever de servir a quem nos libertou. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, que no mundo há uma grande diferença. Dois tipos de pessoas, Lucas: aqueles que servem a Deus e os que não servem ao Senhor. Porém, todos são servidos por Deus. Todos, independente da religião, independente do tamanho, altura, da fé, de querer compromisso com Deus ou não querer compromisso com Deus, todos são servidos por Deus. Você já imaginou isso?
que todo mundo é servido. Deus, porque Ele é bom, e Ele serve a todos. A chuva não vem só para o justo, para o que serve a Deus, mas sim para todos. Deus abençoa a todos, porque Ele é bom. Glória a Deus. Mas isso não significa dizer que, porque estão sendo servidos por Deus, tem os privilégios de quem serve a Deus. Porque haverá uma grande diferença no dia do Senhor. No dia em que o Senhor agir, haverá uma grande diferença entre aqueles que serviram a Deus e os que não serviram a Deus. Hoje na terra todo mundo está sendo servido, todo mundo é abençoado por Deus. Deus dá prosperidade, Deus dá alimento, Deus dá fartura a todos, independente da religião, independente de qualquer credo religioso. Muitas pessoas são curadas por Deus. Assistindo o programa do apóstolo Valdemiro, muitas pessoas são curadas, e aquilo não é do diabo, aquilo é de Deus. É Deus que cura aquelas pessoas, porque Deus é bom e Ele está para servir a todos. Agora, não significa porque foram curados, receberam um milagre nas suas vidas, isso não significa dizer que vão morar no céu. Só vão morar no céu aqueles que serviram ao Senhor aqui nessa terra, não os que foram servidos. O Evangelho da Prosperidade prega Deus abençoando, prega Deus servindo ao povo. Porém, esse Evangelho da Prosperidade não garante ninguém lá no céu, porque a palavra de Deus só garante uma coisa: quem vai morar no céu é aqueles que serviram ao Senhor nessa terra. Por isso que é uma grande diferença, irmãos, entre os que são servidos por Deus e os que servem a Deus. Aqui no livro do profeta Malaquias, o povo de Israel estava passando um conflito mental muito grande. Eles estavam em conflito porque eles não entendiam como pode os ímpios estão prosperando e nós, que somos do Senhor, o povo de Deus, não estamos prosperando. E eles ficavam intrigados com isso e questionavam: que adianta servir a Deus se os ímpios estão prosperando e nós não prosperamos? Se os ímpios estão indo bem e nós não estamos? Eles estavam em um conflito muito grande. E que adianta servir a Deus, porque eu não vejo nada na minha vida? É mais ou menos isso que eles diziam assim: que adianta servir a Deus e nada acontece na minha vida. Acontece na vida dos ímpios, mas não acontece na minha vida, em que eu servo a Deus, sirvo a Deus, sou servo do Senhor e nada acontece. E eles questionavam a Deus por isso, porque Deus abençoava os ímpios, mas o seu povo não estava sendo próspero, não estava sendo abençoado por Deus. Queixavam-se a Deus. E Deus levanta o profeta Malaquias para dizer àquele povo que estava cego espiritualmente que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E esta grande diferença não será medida aqui na terra. Essa grande diferença não está relacionada à prosperidade. Não só vão morar nos céus os que prosperam, não, mas aqueles também que não prosperam vão morar nos céus. E eles não estavam entendendo isso, porque Deus estava abençoando os ímpios e não estavam abençoando o seu povo. Deus não estava abençoando o seu povo porque o seu povo não estava lhe servindo como deveria servir. Deus não estava abençoando eles porque eles não estavam sendo obedientes a Deus. O ímpio faz as coisas na ignorância, por falta de conhecimento a Deus. Mas nós que somos chamados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Jesus, quando nós não servimos a Deus, nós fazemos isso por negligência e por pura desobediência. Por isso que Deus não estava abençoando eles. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos mais cobrados por esta verdade. Nós somos chamados para
com negligência. Servir a Deus é coisa muito séria, igreja. Nós somos chamados para servir e servir fielmente e lealmente ao Senhor. E o que seria servir a Deus? Primeira coisa que Jesus falou no seu Evangelho: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Servir a Deus, primeira coisa é negar a sua vontade. Servir a Deus, a primeira coisa é negar a si mesmo, o seu eu, a sua vontade, o seu desejo, e trocá-la pela vontade do Senhor em sua vida. Primeira coisa para se servir a Deus é o homem renunciar à sua própria vontade e viver dentro da vontade do Senhor. E aí é que pega. E aí é que é difícil, sabe por quê? Porque a nossa vontade às vezes é contrária à vontade de Deus. A vontade nossa é fazer dessa maneira, desse jeito, dessa forma, enquanto a vontade de Deus é fazer única e exclusivamente para adorar a Ele, glorificar a Ele e exaltar a Ele, né? E às vezes a nossa vontade não está no mesmo trilho que a vontade de Deus. E agora? E agora nós temos que renunciar à nossa vontade para entrar na vontade de Deus. E que muitos cristãos não querem fazer isso. Não querem negar a sua vontade, porque primeiro está a minha vontade, o meu eu, o meu desejo, o meu querer, né, da maneira que eu penso, da maneira que eu acho, e depois talvez, se for a vontade de Deus, eu possa fazer. Primeira coisa para servir a Deus é negar a sua vontade. É este eu morrer, esse eu ser reduzido a nada e prevalecer Deus dentro de você. Amém, Jesus. Prevalecer a vontade do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa para servir a Deus. Segundo ponto, como se servir a Deus? É negar o desejo da sua carne. Não viver segundo a carne. Gálatas capítulo 15, o versículo 17, 24, verso 24. Ele diz: aqueles que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne. A carne significa o desejo pecaminoso do corpo, o desejo, a vontade carnal que todos nós sentimos e que ninguém pode negar que sente. Não é porque eu sou espiritual que eu não sinto desejos carnais. Todos aqui sentem desejos carnais. Desejo carnal não é só por sexo não, meu irmão. Desejo carnal é vontade de falar mal do outro. Desejo carnal é mentir. Desejo carnal é várias coisas que todos nós sentimos, né? E que nós enfrentamos isso na nossa vida diária, na nossa vida corriqueira. No mover do dia nós nos deparamos com essas situações. E vejamos ali, assistindo essa minissérie de Davi, que às vezes eu assisto, não sempre, mas sempre, algumas vezes eu assisto. E esta semana estava assistindo justamente no momento em que Davi é repreendido pelo profeta Natan, né? Repreendido de tudo que ele havia feito, consequência do pecado em sua vida. Mas tudo iniciou no momento em que Davi parou de guerrear. Foi, Lucas? Davi era um homem guerreiro que estava sempre na luta, na batalha, estava à frente do seu exército, lutando ali com o exército e vencendo os inimigos. Mas Davi, quando já estava, né, numa posição boa, resolveu descansar. Resolveu repousar das batalhas e botar o povo lá para lutar e ficar agora só repousando dentro do palácio. E quando ele estava nesse repouso no seu palácio, andando pelo palácio, observou uma mulher tomando banho, e aí veio o desejo carnal de possuir aquela mulher. Primeira lição que nós
nós tiramos isso aí, irmãos, o crente não pode parar de batalhar. Espiritualmente nós não podemos parar de lutar, parar de orar, parar de buscar a Deus. Nós não podemos parar, descansar. Tem gente que diz: eu quero dar um tempo agora para a igreja, eu quero dar um tempo agora para a minha vida espiritual, eu agora mereço tirar umas férias, eu vou descansar, vou passear no shopping, vou para a praia, quer tirar um descanso, parar de batalhar. Mas a vida espiritual é uma batalha constante que nós temos que enfrentar, irmãos. Que não existe descanso na nossa vida espiritual. Davi, quando ele relaxou, a carne naturalmente sentiu desejo e ele cedeu a carne. Sabe por quê? Porque ele não estava buscando a Deus, não estava ligado no reino de Deus, não estava espiritualmente fortalecido. E cedeu à tentação da carne, e aquela tentação foi consumada e trouxe-lhe consequências terríveis para ele. Olha, meu irmão, o pecado não é brincadeira. Se a gente ceder à tentação de parar de lutar, parar de guerrear, olha, nós corremos o risco de cair na tentação e de sofrermos tragicamente uma consequência do pecado. Foi o que trouxe a Davi. Davi foi envergonhado pelo que ele fez, pelo que ele criou, consequência do desejo carnal, que ele não cedeu à vontade da carne, o seu desejo pecaminoso. Então, meus queridos, servir a Deus é renunciar à vontade da carne, à vontade de viver descansando, a vontade de viver pecando, de cobiçar, de desejar e de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne para servir a Deus. Diga: eu vou crucificar a minha carne para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus, porque você vai estar servindo não a homens, mas estará servindo ao Senhor, meu irmão. Crucifique os desejos da carne e viva em espírito. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito, como diz em Gálatas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é nele que nós devemos andar. E o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, que significa domínio próprio, Contra isso não há argumento. Este fruto do Espírito Santo, ele não é tão visível como é as obras da carne, mas ele é presente em nossas vidas. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, eles vão crescer e multiplicar na nossa vida. Então, servir ao Senhor é, primeiro, negar a si mesmo; segundo, crucificar a sua carne; e terceiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é amar mesmo a Deus, amar ao Senhor mais do que tudo, porque esse é o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Este é o grande mandamento. Quem quer servir a Deus tem que amá-lo. Quem quer servir ao Senhor tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus significa colocar Ele como o principal da sua vida, acima de tudo e acima de todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar, e as demais coisas você deixa que Ele acrescente a sua vida. Não se preocupe com o amanhã, o que haverá de comer, de vestir, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas à tua vida. Buscai a Deus, buscai ao Senhor acima de todas